Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021, e nós vamos ouvir mais um trecho da Liturgia das Horas, do Ofício das Leituras. Hoje nós vamos ouvir o trecho que tem como título Gloriemo-nos na cruz do Senhor. Um título interessante, né? Porque é difícil a gente se gloriar numa coisa tão triste, né? Mas é isso mesmo que nós vamos procurar entender. Por que se gloriar e por que não lamentar e por que só não ficar chorando? Vamos ver por quê. Esse sermão é da autoria de Santo Agostinho, bispo. Nós vamos fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que nos faça ouvir com atenção e entender o que Santo Agostinho quis nos dizer com isso. O que ele quer é enriquecer a nossa fé, enriquecer a nossa consciência de quem é Jesus, do que ele veio fazer, para que a gente possa, como bons evangelizadores que procuramos ser da Nova Aliança, levar isso aos outros. Então vamos iniciar. Santo Agostinho inicia com a seguinte frase: a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é penhor de glória e lição de paciência. Penhor de glória e lição de paciência. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que desconhecem Jesus? Já ouviram falar, já até procuraram saber alguma coisa, mas não acreditam ou simplesmente não dão importância. Será que essas pessoas duvidam de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, sem sequer conhecerem ou sem desejarem conhecer quem é Ele? Muitos nem desejam, né? Não houve. Por que eles são assim? Porque não houve quem ensinasse ou porque simplesmente eles não quiseram aprender? Nós temos visto as nossas famílias crescerem assim, as nossas crianças crescerem assim, os pais sem ensinarem e elas sem saber nem que devem procurar, nem onde. Como não acreditar quando vem alguém que não precisaria vir ao mundo? Jesus precisava vir ao mundo? Não, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele é a Santíssima Trindade. Ele não precisava ter vindo ao mundo. Ele veio por vontade própria, ele veio humanamente, ele veio para sofrer, para ser injustiçado e ainda sofrer uma morte física dolorosamente. Por que ele veio? Deve ter algum motivo. Como duvidar que ele existe, que ele vai nos dar a vida eterna aos justos, né? Ele vai dar aos justos, se ele se submeteu à morte física. Ele não tinha que se submeter à morte física, porque ele não era como qualquer um de nós, mas ele quis vir como qualquer um de nós para se submeter à mesma coisa que nós. Para quê? Porque com ela Jesus quer nos provar que essa troca não só é possível, mas é desejada por ele. Essa troca de papéis. Ele herdou a morte, ele herdou o sofrimento. E nós que acreditamos vamos herdar a vida eterna ao lado dele, ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo. Que troca, hein? Era nosso o que lhe possibilitou morrer. O corpo, a vida, era nosso. E é dele o que nós vamos herdar. A vida eterna, o fim dos sofrimentos, a vida junto de Deus. Nós não devemos nem podemos nos envergonhar da morte do Senhor, mas glorificá-la. Eu nunca tinha ouvido falar isso. A gente quer glorificar, mas a gente se envergonha também, pensando quanta parte eu tenho nisso aí.
nesse sofrimento aí. Quantas cusparadas eu já dei nele, quantos açoites eu já dei nele. Nós não temos que nos envergonhar, nós temos que nos gloriar nela, porque só assim haverá essa troca que Deus quer. A ressurreição que seu Filho nos oferta como prova de amor. Santo Agostinho fala assim: Cristo foi crucificado por nós, que o digamos sem temor, com alegria, não com pejo, mas com orgulho. E aí ele repete São Paulo: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir dessa quaresma, se nós ainda não fazemos isso, vamos aprender a glorificar, a adorar essa cruz de Cristo. Ela é o motivo da nossa salvação. Mais uma prova da bondade dele, do amor imenso, sem fim que ele tem por nós, quando ele nos propõe fazer essa troca, sendo que a parte pior ficou com ele, né? Oremos. Adoramos, Senhor, a vossa cruz, vossa paixão gloriosa veneramos. Por vossa paixão e morte, tende piedade de nós. Vinde em auxílio dos vossos servos, que com o vosso sangue salvastes. Por vossa paixão e morte, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando a Semana Santa, iniciamos ontem com o Domingo de Ramos, vamos vivenciá-la bem vivenciada, podendo ou não estar presente numa igreja. Vamos ler muito, rezar muito, meditar muito e entender isso, se nós não entendemos até hoje, entender esse presente que Jesus está nos dando. E eu gostaria de encerrar pedindo a vocês o mesmo de sempre, a colaboração financeira, se possível, para a nossa comunidade Nova Aliança. Nós temos tentado fazer o possível para, durante a pandemia, nós não pararmos com as nossas atividades. Nós continuamos evangelizando, nós continuamos rezando, temos que rezar em dobro agora, porque Deus conta com as pessoas que acreditam nele para que nós possamos salvar esse mundo. Chegou a nossa vez de salvar, com as nossas orações, com os nossos pedidos e com as nossas boas atitudes. E essa é material, mas seja uma delas. Até a próxima vez.